Sim, eu cheguei em 2010 lá, né? 12 anos atrás, quando eu tive meu primeiro acesso ao trabalho deles. Eu já era um pesquisador e quando eu fiquei sabendo dessa história do Urandir, do Projeto Portal, obviamente que a princípio eu fui influenciado pela mídia. Eu acreditei que era um charlatão, que era tudo mentira, que era uma farsa, que as pessoas eram um bando de maluco, né? Que diziam estar tendo contato com seres extraterrestres. Só que naquela época, em 2010, foi justamente quando veio à tona mais uma vez a informação que aquele grupo estava tendo contatos com seres. Então, o SBT foi lá, depois a Record foi lá, a Bandeirantes foi lá com o CQC, Danilo Gentili foi lá, depois a Rede TV foi lá. Fazer matérias. 5 emissoras de televisão foram fazer matérias para investigar esses fenômenos, o que acontecia lá e o suposto contato com um ser intitulado Bilu. É dessa época, então? Nessa época, 2010. Né? E quando eu vi essa matéria, eu já era um buscador, já pesquisava, eu já frequentei muitos grupos. Então, né? mas o que eu sei disso daí é que era uma farsa, né? O ET Bilu não existia, foi forjado. Sim, isso eu também imaginava na época. Não é? Quando eu vi a reportagem, que eles fizeram de um modo que deu a entender, tendenciosamente, que era tudo uma farsa. Não aparece, só aparece o busca de conhecimento, uma vozinha estranha. Então todo mundo acabou conhecendo essa figura, né? Esse personagem, como se fosse uma farsa e o Urandir estivesse enganando as pessoas e ele mesmo fosse o tal do ET Bilu. Qual que é o contexto do ET Bilu? Ele aparecia para o grupo, ele fazia contatos. Lá no Mato Grosso? Isso, lá no Mato Grosso do Sul. Era um grupo muito grande de pessoas, já, sabe? Mais de 9.000 pessoas associadas ao grupo. E as pessoas estavam lá realizando eventos, encontros, para buscar essas interações. Pesquisa mesmo, né? E é muito polêmico, porque onde você vai acreditar que um grupo de pessoas aqui no Brasil se reúne para ter contato com seres extraterrestres, né? Então isso foi assim, chamou muita atenção das pessoas na época. Já havia chamado a atenção antes, como eu te contei, na década de 90, mas depois parou, depois das difamações, e voltou com a história do ET Bilu. E foi nessa época que eu, curioso, né, falei, bom, eu vi todas as reportagens de todas as emissoras. Sobre ET Bilu, você falou? Sim. Só que como eu já tinha um estudo, eu falei, peraí, eu já era um pesquisador de ufologia, já tinha um conhecimento que eu estudava muito, né? Eu falei, não, eu preciso ir lá. Eu preciso provar por mim mesmo. Eu não vou acreditar na mídia, né? Piamente. Cara, eu peguei o carro, fui lá. Isso era quando? Final de 2010. Fui para lá. Foi logo depois que a Record tinha ido, o Danilo Gentili tinha ido também com o CQC. E eu queria provar por mim mesmo, né? Quando eu cheguei lá, eu me surpreendi. Porque conhecendo as pessoas, né? E vendo aquele local, conhecendo o Urandir, assim que eu cheguei lá, óbvio, eu cheguei com um puta pé atrás, né? Falei, esses caras vão me enganar aqui, mas eles não vão me enganar porque eu vou ficar muito atento, né? Eu vou ver de fato o que acontece aqui. Eu fiquei uma semana só investigando, né? Conhecendo, analisando tudo, até que eu tive uma experiência que, assim, mudou minha vida. Eu tive uma visão, eu vi a olho nu uma luz imensa sair de dentro de uma montanha, uma grande luz mesmo, dourada, e ela se transformou numa nave, como se fosse uma nave, um disco voador mesmo. Mas sem droga, sem nada. Lá sem não nada. tem nada de ayahuasca, nada. Nada. Bem lúcido, inclusive, eu tinha acabado de fazer exercício, né? Tinha dado uma caminhada, tinha tomado nada, lá não se usa nada. De repente eu vi uma luz imensa sair de uma montanha, se transformar numa nave, era final de tarde assim. E aquela nave, em forma de luz, né, começou a flutuar no céu. Aquilo me impressionou, eu fiquei chocado com aquilo, né? Você estava com o celular, alguma coisa? Não, eu tava justamente fazendo exercício, né? Eu tava subindo uma montanha lá que tem muitos morros e montanhas de pedra, e eu tava lá e eu tive um avistamento dessa nave. E aquilo mexeu muito comigo, né? Naquela mesma noite, aí eu tive a oportunidade de encontrar o Urandir, de conversar com ele, contar essa experiência. E as pessoas lá lidam com isso de uma maneira muito normal. Para eles era assim, não, a gente vê todo dia isso aqui. Sempre aparece, né? Puta, você não ficou assustado com isso? Cara, fiquei assim um pouco assustado, mas eu tava com uma ambição tão grande. Mas seria o quê? Do tamanho do que essa nave? Assim? Olha, cara. Tamanho de um carro, maior que um bem carro? Bem maior, tamanho de um ônibus. Do ônibus, tá. Só que ela foi aumentando de tamanho, né? E formou aquele disco perfeito, como essa pedrinha aí. Sei. E aquela experiência para mim foi, assim, muito impactante. E conversando com o pessoal e com o Urandir, eu tava louco para saber do ET Bilu, né? Eu falei, pô,
e esse Bilu aí? Essa farsa, né? Que estão dizendo aí que o Urandir e tal. Eu vou desmascarar isso daí. E eu fui fazer uma atividade com eles. A gente foi para um ponto noturno, né? Eu tava de olho em tudo, né? Falei, bom, vamos ver se eles vão armar alguma situação, né? Porque eu tô chegando aqui hoje, os caras vão querer me enganar. E naquele momento eu percebi, o Urandir estava junto com a gente, a equipe lá do Projeto Portal junto comigo também. E de repente aparece o ser. O tal do Bilu. Como que ele é? Ele apareceu como uma luz na mata. E a voz dele, aquela vozinha característica que a gente conheceu nas gravações. Busque conhecimento. Exatamente. Ah, não fala assim. Sério. É? E ele chamou o meu nome, Rafael. Aí eu falei, pô, Mas não podia ser alguém fazendo? exatamente. Eu falei, cara, deve ser alguém que tá ali. O Urandir deve ter contratado. Ele não é ele. Ali eu já matei, pô, não é o Urandir. Porque ele tava do meu lado. Ah, tá. Junto com o grupo. Ah, mas né? podia ser alguém que ele contratou. Sim. Só que a mídia tinha dito que era o Urandir. Colocaram umas imagens em Photoshop com o rosto dele lá pra dizer que manipularam, né? Nas edições, né? Infelizmente. Ali eu já, bom, tem alguma coisa estranha. Né? Tô vendo que a mídia já manipulou alguma coisa aqui. Aí eu conversando com ele, com o ET Bilu, a voz dele vinha do alto de uma árvore. Eu falei, pô, mas a voz tá vindo lá de cima, eu não tô vendo nada, né? De repente surgiu uma luz, começou a formar como se fosse uma pessoa mesmo, cara. Uma silhueta humana de luz em cima da copa da árvore. Eu falei, cara, eu não tô vendo isso, né? Eu não tava acreditando no que eu tava vendo. E as pessoas ali com maior naturalidade, ô Bilu, conversando com ele. E eu tremendo, né, cara? Falei, cara, que é isso, velho? Que loucura. De repente ele falou assim, Rafael, me chamou, né? Aí falou algumas coisas pra mim, como se ele já me conhecesse. Eu fiquei impressionado com isso, porque ele passou informações da minha vida. Tipo o quê? Coisas assim, que eu tava buscando, que eu tava procurando. Ele falou, você encontrou isso, 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 porque você estava nessa busca. E você tem um compromisso muito importante com a humanidade. E nós vamos passar tudo isso pra você. Só que nesse meio tempo, as pessoas que estavam ali, né, estavam tentando se aproximar dele. Ele falava, eu vou me aproximar. E as pessoas estavam pedindo para ele vir falar com a gente, porque ele estava um pouco mais distante, em cima de uma árvore, né? E nisso, ele falou, eu vou cair da árvore se eu ficar... Que ele falou que não estava denso, ele estava sublimado. Ou seja, ele era um ser de luz, estava ali se manifestando com a voz dele e não estava físico. Entendi. Eu falei, mas espera aí, por que ele é um ser extraterrestre? Sim, mas ele é um ser dimensional. É um espírito, é o... Na verdade, não é um espírito, ele é um ser dimensional, ou seja, é um ser muito evoluído, só que ele possui corpo, só que ele manipula a densidade da matéria do corpo dele, a hora que ele quer. Né? Como a gente encontra nesses relatos aí das escrituras religiosas, né? Sei. Desses seres que se manifestavam. Anjos e tal. E aquilo me impressionou demais, cara.